nos acompanha em mais um programa Psicopapo. Estamos ao vivo aqui na Rádio FJR. Eu sou o psicólogo Pablo Cordeiro e ao meu lado está o meu amigo Tiago. Boa tarde, querido. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, amigos, companheiros aí que acompanham a gente na Rádio FJR. Acompanham também através da timeline do Facebook, do Psicopapo, também da própria rádio. Eu sou o Tiago, psicólogo clínico cognitivo comportamental. Estamos aqui para mais um programa, aí às 17h01, né? E hoje o nosso tema ele está muito ligado a um contexto emergente aí na sociedade, que as pessoas se queixam muito e ao mesmo tempo tem muita vergonha de falar, né? Que as pessoas elas sofrem em silêncio por causa disso. Você vê, hoje em dia você escuta muitas pessoas falar, eu estou com depressão, eu estou ansioso, eu estou com ataques de pânico, eu sou bipolar, eu sou isso, mas dificilmente você escuta alguém falar que tem compulsões. É por isso que a gente resolveu trazer à tona esse tema, porque é uma psicopatologia tão importante quanto a depressão, a ansiedade, principalmente que está ligada a essas duas comorbidades, mas a compulsão é um sofrimento silencioso, né? Que muitas vezes a própria família da pessoa demora muito tempo para perceber. A família vê que tem alguma coisa de errado, que não batem as informações, de repente não batem os gastos, a pessoa sai, não sabe o que acontece, demora horas para voltar, não sabe o que está acontecendo. E aí, depois de muito tempo, descobre que tem um histórico de compulsões. Então, essa é a frase para desenvolver a personalidade do dia, compulsões. Vamos falar sobre isso? Muito bem, é uma frase muito boa mesmo, como o Tiago aí nos contextualizou. E ainda, Tiago, nesta lógica de poder contextualizar, o que nós poderíamos considerar como compulsão? O que seria, então, teoricamente, uma compulsão? E também, praticamente, né, o que seria a compulsão? Você que está vendo a gente, quer participar? Pode entrar na página da Rádio FJR, pode entrar nos comentários também, fazer perguntas. Quer ligar aqui? Telefone do ouvinte 2443-3082. Quer mandar um WhatsApp? 99427-2179. Os canais estão abertos para vocês, nossos ouvintes. Bom, qual é a pergunta mesmo? Pois é, pergunta de novo. É assim, qual é o contexto da compulsão, né? E o que seria, então, na verdade, compulsão? Isso mesmo. A compulsão, minha gente, é tudo aquilo que é em excesso e traz prejuízo para a sua vida cotidiana. Ela onera a sua vida cotidiana no sentido de traz prejuízo no seu trabalho, no seu relacionamento. Então, vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que tem uma compulsão por gastos. Como é que você sabe se você tem uma compulsão por gasto ou se você gasta muito só? Porque tem pessoa que gasta muito, mas necessariamente não tem compulsão. Se você percebe que você não consegue pôr limite. Você não consegue pôr limite. Você vai, só vou comprar essa camisa aqui no shopping, eu já comprei 30, eu vou comprar 31ª, depois eu vou embora. Aí você compra a 31ª e você ainda fica querendo cumprir aquele ritual de ter que comprar mais uma camisa. Ou seja, você não consegue colocar um limite. Os seus pensamentos eles ficam desadaptados. Você começa a compreender que você precisa daquele estímulo, você precisa daquilo para poder preencher algo dentro de você. É como se você tivesse incompleto, né? Muitas pessoas têm compulsão. Estou me recuperando de uma gripe, viu, gente? Por isso que o programa não foi ao vivo na semana passada, porque eu fiquei com uma gripe muito forte, fiquei sem voz, então não aconteceu, né? A gente reprisou o programa de ansiedade, então não repare se a minha voz não estiver igual de um locutor de Copa do Mundo. Eu posso afirmar que está muito bonita, viu, meu amigo? Muito obrigado. É mentira, mas tudo bem, só para alegrar você. Algumas mentiras fazem bem pra gente, né? Brincadeira. Tá muito bem, pode ir. E é nesse prosseguir. sentido, gente, para você saber se você tem uma compulsão mesmo, pelo menos, claro, você só vai saber se você procurar uma ajuda profissional, mas é importante levantar uma lanterninha aí. Se você está tendo prejuízos, né, em relação à sua vida cotidiana, ao seu trabalho. Então, por exemplo, se você gosta de jogar, e o cara fala, mas eu gosto de jogar um truco com os meus amigos.
Mas se, por exemplo, você está jogando ou jogando online e de repente você se atrasa para o seu trabalho, de repente você não consegue, você se programa, não, vou jogar só meia hora. E você vê, já está 3 horas jogando videogame, jogando no computador, pode ser uma compulsão. Né? Então, você não consegue impor limites para você mesmo e você está sendo onerado em relação a esse movimento que você está fazendo. É sempre importante perceber, então, que a compulsão se caracteriza por ser algo que você não coloca limites, como o Thiago estava explicando. Porque, ao longo da vida, a gente sempre tem comportamentos que se aproximam da compulsão, que são comportamentos impulsivos. Então, às vezes a gente tem uma lógica de, eu vou gastar, eu não estou podendo, eu vou gastar. Eu não estou podendo, mas vou fazer. Eu não devia, mas vou falar. Né? É um pouco assim de comportamentos impulsivos que está presente na nossa vida, né? Porém, quando esses comportamentos impulsivos, quando estas ideias impulsivas não são controláveis mais, quando a gente não consegue mais contornar, né, e começa a ter esses comportamentos repetitivos para determinadas atividades, aí sim a gente está se caracterizando como uma situação de vivência à compulsão. Então tem uma diferença muito grande entre ser impulsivo e ser compulsivo, porque algumas vezes nós podemos ser sim impulsivos. E a gente tem provavelmente vários exemplos pessoais que comprovam esta lógica, né? Quem nunca fez, né, alguma coisa por impulso, né, Pablo? Quem nunca, em algum momento, não fez um gasto a mais do que estava planejado? Quem em algum momento não quis ficar, sei lá, jogando alguma coisa por meia hora? Ou, eu vou assistir, né? Acontece muito com esses não posso falar nome, né? Mas esses aplicativos aí de filmes e séries, né? Que você acaba assistindo uma determinada série, você fica, não, só vou assistir mais um pouquinho, de repente você vê, já passou o dia inteiro, você ficou preso ali vendo. Claro, isso acontece de vez em quando. Agora, se isso acontece sempre, rotina, é importante você avaliar. Bom, e existem algumas causas, não é? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tinha compulsão, eu não me sentia com uma compulsão por causa disso. De repente, eu fiquei com compulsão. Então, vou dar um exemplo aí em relação ao alcoolismo, né? Como a minha especialização é em dependência química, eu tenho um certo conhecimento sobre isso. Então, por exemplo, se você tem uma vida onde você tem alguns desafios, não é? Como todas as pessoas têm. E, de repente, você talvez você se encontre emocionalmente mais vulnerável para conseguir, mais resiliente para conseguir lidar com esses desafios, né? Então, é um projeto que deu errado, é uma meta que não foi cumprida, é um trabalho que foi devolvido. O que acontece com a pessoa? Se ela emocionalmente ela está no momento mais vulnerável, ela pode encontrar no álcool, por exemplo, uma válvula de escape. Ela não consegue lidar com aquela situação. Então, por exemplo, o chefe dela fala alguma coisa ou tem algum pensamento, alguma coisa e vem um pensamento na cabeça dela aí, tá vendo? Que acontece muito, né? Não adianta, nunca vou conseguir fazer isso, né? Não adianta, nunca vou conseguir ser promovido, nunca vou conseguir sair daqui, não. E esse tipo de conflito, ele fica girando, né? A pessoa fica que nem o cachorro correndo atrás do rabo. E o que acontece? Ela precisa de uma válvula de escape, ela precisa passar uma mensagem para ela mesma, ela precisa compreender que para alguma coisa dá certo, alguma coisa tem um alívio. Então, o que ela vai fazer que dá certo, que é uma coisa que ela consegue fazer rápido, eficaz e que tem um retorno imediato? Ou comer ou beber. Não tem erro, né? Se você comer, você não tem como dar errado você comer. Então o álcool, por exemplo, né, libera aí serotonina no cérebro, dopamina e tal, que são substâncias que dão prazer. Aí o que ocorre? A pessoa com esse prazer, ela se sente anestesiada, além do que o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então você já fica mais anestesiado em relação daquilo. De vez em quando é bom? É lógico que é bom, né? Senão não se vendia cerveja a rodo por aí. Mas aquele cara começa com aquela rotina. Toda vez que ele sai do trabalho, ele vai lá, senta no bar, pede um copinho de cachaça e toma aquela cachaça. Então o que acontece? Ele gera
esse estímulo para o cérebro dele, que para ele conseguir lidar com a situação, ele precisa daquela boia. E aí vai levando, vai ficando a vida vai ficando assim até gerar esse comportamento compulsivo, gera aí a famosa dependência química, não é, Paulo? Perfeito. E aí esses estímulos que são gerados, como o Thiago comenta, são estímulos que ficam em caráter condicionador para o nosso cérebro. Então, todas as vezes que nós precisamos ter prazer, o nosso cérebro de alguma maneira vai ligar esse prazer a essa compulsão que a gente então passou a deliberar, a realizar. Então a gente fica completamente refém dessa situação. E aí vem aquela questão, né? Porque se a gente é incapaz de adiar o nosso prazer, a gente fica refém das coisas que a gente tem que fazer para ter prazer. Então, mais ou menos assim. Eu me programo para uma viagem. Eu sei que uma viagem eu vou ter prazer. Então, o que eu faço? Eu vou juntando dinheiro, vou me organizando para que eu tenha aquele prazer das férias, da viagem, do lugar que a gente quer ir. Então, o que a gente está fazendo? A gente está adiando o prazer, que é uma capacidade humana. A capacidade de interpretar situações e adiar o prazer para que você possa ter ali o momento mais organizado para realizar e ter essa sensação de prazer. Acontece que numa compulsão você vai se tornando praticamente incapaz de adiar o seu prazer. Que nem o exemplo da droga que o Thiago estava falando. Aí você tem aquele desejo de ter o prazer, né? A pessoa que tem um problema com a droga, ela tem aquele desejo de ter o prazer e aí rapidamente ela é condicionada por aqueles estímulos que eu explicava, os estímulos condicionantes, a buscar a droga. Porque a droga é aquela que vai lhe trazer prazer mais rapidamente. É um circuito neural que nós temos, que é o circuito de recompensa, que nos direciona para essa forma, né? Então, todas as vezes que eu precisar de um prazer rápido, eu vou me condicionar. E aí, o exemplo não é só a droga. Por exemplo, computador, que é uma coisa tão simples, redes sociais, celulares. Quando você está meio desanimado, meio triste, você vai lá e pega. Vou pegar o celular para ver o que está acontecendo. É realmente um mecanismo de recompensa ali que o seu cérebro passou a entender que todas as vezes que você acionar um recurso como esse, você vai ser aliviado naquela sua tensão, na sua tristeza, naquela sua angústia. E isso, quando está em um nível problemático, é bem difícil de conter. E aí fica um comportamento compulsivo, buscar redes sociais, buscar drogas, buscar celular, buscar computador, buscar compra, buscar jogos e por aí vai. É verdade, né? E tanta gente hoje em dia em rede social, em Facebook, em Instagram, as pessoas, elas... Isso não é de hoje, né, gente? Antigamente, há, 30 anos atrás, a televisão era também, né? O próprio... Uma frase de um novelista, que esqueci o nome, o Nelson Rodrigues, ele falava que a televisão matou a janela, não é verdade? Ah, sim, eu ouvi essa frase. E acontecia muito isso, as pessoas, elas ficavam compulsivas pela televisão. Mas assim, é importante você lembrar que a compulsão, ela é muito danosa para a sua vida, ela traz muitos malefícios, principalmente porque ela sempre está condicionada, ela sempre acaba desencadeando ou processos ansiosos ou processos depressivos. Então é importante você lembrar isso, que a compulsão ela não vem sozinha, ela acaba desenvolvendo, porque quando você tem uma situação que você não consegue se mexer, você não consegue sair, você fica paralisado, você fica ansioso. Ou você fica ansioso ou você fica deprimido. Por que deprimido? Porque você não consegue sair daquela situação. Então, são duas opções. Ou você fica angustiado por não conseguir resolver a situação, que é a ansiedade, ou você fica angustiado por saber que, de repente, você vai tentar fazer alguma coisa, mas vai ser ineficaz. Aí você deprime por se sentir impotente perante a situação. Então, é de muita relevância você fazer essa avaliação, não é? Porque a tendência da compulsão ela é ser progressiva. Por isso que é compulsão. Porque se fosse uma coisa controlada, não era compulsão. Se você, por exemplo, fosse... não, eu vou comprar, eu vou comer doce, eu vou comer 2 brigadeiros aqui, ó, acabou. Isso não é compulsão. A compulsão ela não tem limite. Então é importante você avaliar isso.
que traz sempre a ansiedade e a depressão. Tiago, uma coisa interessante, desculpa te cortar aí, é isso que você falou, né? Que a compulsão é uma coisa que é muito difícil de interromper, né? De cortar. Às vezes você que está nos assistindo, nos ouvindo, pensa assim, puxa, então quer dizer que determinados comportamentos que eu estou tendo pode ser uma compulsão, mas até que eu consigo ter um certo controle e tal, etc. Você pode ter um certo controle até intermitente às vezes. Ou seja, às vezes sim, às vezes não. Pode não se caracterizar necessariamente uma compulsão, mas também não está, ou pode estar se caracterizando como um problema que te gera um certo desconforto. E a questão é essa, não é só porque se faz 10, 20, 30 ou 50 vezes. Ou 50 vezes. A questão aí está gerando prejuízo para você, porque pode não se caracterizar necessariamente uma compulsão clássica, né? Mas pode se caracterizar como algo que você não está conseguindo necessariamente ter o controle como gostaria. E aí é importante, de qualquer forma, avaliar para buscar alternativas de resolução. Tiago, é muito importante isso. E a mania é muito tênue, né? Porque você pode perder o controle a qualquer momento. E é importante, né, isso que o Pablo está falando, porque se está trazendo prejuízo na sua vida e você não está conseguindo tomar as rédeas do controle, vale uma reflexão, não é? Tem coisas que você não precisa tentar resolver tudo sozinho, não é? Assim, às vezes a gente precisa de uma ajuda, né? Então, às vezes você querer fazer tudo sozinho, em alguns momentos a gente consegue ser autônomo, isso é ótimo. Isso que característica nós sermos seres humanos e a gente conseguir ser resiliente para várias coisas, mas tem determinadas situações que é necessário uma ajuda, né? E tem algumas coisas, novamente te cortei, hoje estou bom para te cortar. Facasguinhos. Uma outra coisa muito importante de você perceber é que essas compulsões que nós estamos falando tem muito a ver com o contexto social que a gente vive, né? Então, por exemplo, você tem aí compulsões alimentares, porque às vezes você, além da questão de saúde, você vive também numa atmosfera social que te conduz o tempo todo a dizer que você tem que ser magérrima, né? Tem que ser magra e pronto, acabou. Um outro contexto é que, por exemplo, a questão de compra, de compulsão por compra. O tempo todo são nos postos aí, nos apresentado questões de produtos que a gente praticamente se coloca numa condição de precisar ter sem necessariamente, de fato, precisar. Então essas compulsões, esses impulsos são provocados também por essas questões. Como, por exemplo, compras é muito frequente em mulheres, e às vezes mulheres que têm uma capacidade de compra maior do que outras. Ou então a compulsão por jogos, muitas vezes é mais presente em homens, porque também é cultural o homem ter mais interesse por jogos, né? Então tem um pouco dessa questão cultural que realmente é muito importante. Nem sempre dá para dizer que é algo apenas determinado pela genética, que ainda que seja em muitos casos, né, não é só isso que determina. Existem outros determinantes aí, como esses que eu comentei. É aquele fator biopsicossocial, né? Exatamente. E a boa notícia, gente, é que isso pode se tratar em psicoterapia. Claro, em alguns casos, né, isso vai dependendo muito da especificidade. Em alguns casos, precisa de uma intervenção medicamentosa para a pessoa conseguir lidar com o sintoma. O remédio, ele faz a pessoa, ele baixa o sintoma, a psicoterapia, entre aspas, ensina o paciente a pensar diferente. Então, assim, a psicoterapia, ela auxilia a você a abraçar e abranger outras variáveis que possam te ajudar. Então, assim, quando você tem uma compulsão, você vê só aquela variável. Você identifica só aquela possibilidade como algo que vai te dar aquele alívio. Então, de repente, com a psicoterapia, você acaba vendo outras alternativas. O que eu poderia fazer além disso? Que tipos de pensamentos que fazem com que eu entenda que a única maneira de eu conseguir lidar com isso, lidar com o fracasso, é bebendo, é jogando, é fazendo sexo? Por quê? Ou até mesmo na academia. Existe compulsão por academia. Assim, aquelas pessoas que ficam 24 horas na academia, não sei, pode ser que em alguns casos exista uma compulsão, né? Isso varia de Inclusive, né? Por exemplo, compulsão ao trabalho. Às vezes, porque a compulsão também, ela é, como você explicava até em algum momento, Thiago, que ela também é útil para as pessoas fugirem de algumas obrigações, de algumas questões. Então, às vezes, trabalhar demais pode ser uma compulsão adquirida para fugir de questões familiares ou questões relacionais. Então, você busca trabalhar demais, está envolvido quase que integralmente com o seu trabalho para não vivenciar outras situações. Então, é bem amplo, né? A questão é bem ampla.
Pois é. Ô, Thiago, só um parênteses, eu quero lembrar agora que nós iremos iniciar em breve um grupo de atendimento, né? A gente anunciou aqui no grupo, no programa passado, o retrasado, para falar a verdade, e a gente vai iniciar bem em breve um grupo de psicoterapia, né? Psicoterapia em grupo. Então, se você tiver interesse, entre em contato conosco em um dos nossos canais, no WhatsApp, no 11972950305, ou mande um e-mail, entre no nosso site www.desenvolvendopersonalidade.com.br, que vai haver informações, inclusive, para você mandar algum e-mail aí. Só para lembrar, porque eu lembrei disso agora e lembrei que atendimento em grupo pode ser também muito útil para questões como essas que nós estamos falando aqui. Exatamente. O atendimento em grupo ele é muito útil para várias situações, né, Pablo? Não só a compulsão também, mas o grupo dá um empoderamento muito interessante para as pessoas, né? Então, a dinâmica de grupo eu acho que é um desdobramento do acompanhamento individual, que eu acho fabuloso, eu acho fantástico. A gente percebe muitas evoluções em atendimento em grupo. O grupo se torna um alicerce poderoso e potencializador para todos que participam. Tem uma pergunta aqui, Pablo, aproveitando os 3 minutos e meio que nós temos. A pergunta aqui é: tenho compulsão por academia. Nunca estou satisfeito com o meu corpo e sempre que fico ansioso vou malhar. Não sei como resolver isso, pois já tive 2 ligamentos lesionados em detrimento do excesso de exercício físico. Pois é. Já se identificou, né? A pessoa que mandou aí identificou a questão. E dependendo da situação, como o Thiago estava comentando, é muito importante que você tenha um acompanhamento médico, porque nesse caso, sobretudo, porque envolve outras questões aí, né? É importante você buscar alternativas, como se perceber como alguém que está vivendo uma situação de compulsão. Já não é mais aquele impulso que a gente comentou, mas compulsão. Então, procure sim ajuda, procure a psicoterapia, procure o seu médico, psiquiatra, que pode ajudar de uma maneira bem focal, no sentido de medicação, porque talvez possa ser interessante nesse caso. Mas você tem que passar por uma avaliação. É claro que tudo isso aqui é mais genérico para orientar, mas você tem que passar por uma avaliação, porque é assim que os procedimentos vão ser tomados de uma maneira mais adequada, especificamente pensando em você. Exatamente. Eu acredito muito nisso, né? Fico feliz que você... A pessoa não se identificou. Fico feliz que você tenha tido esse movimento de perceber que algo não vai bem, que prejuízos estão acontecendo. Esse é o primeiro, e eu arrisco a dizer que é o mais valioso passo, né? O primeiro passo é o mais importante de todos. Você perceber que está tendo prejuízo e que algo precisa ser feito em relação a isso. Então, o companheiro que não se identificou aqui, faça isso que o Pablo orientou agora há pouco. Eu acho importante você ter essa avaliação, procurar um profissional da sua confiança, não é? E tem tantos hoje em dia, e você conseguir seguir essa linha, porque eu acredito que para tudo tem jeito, né? Basta querer, né? A pessoa ansiosa, ela quer que as coisas aconteçam para ontem. Elas não acontecem para ontem, mas eu acredito que aconteça. Se você se dedicar, se você for tão dedicado na psicoterapia quanto você parece que é aqui na academia, a chance de você resolver isso, ela aumenta exponencialmente, né? E, sobretudo, não dá para esperar o tempo. O tempo vai curar, uma hora eu vou aprender e tal. Só o tempo por si só, ele não é capaz de trazer benefícios. Na verdade, você precisa de um acompanhamento. Gente, né? Isso que dizem que o tempo cura tudo, isso é uma grande falácia, né? Porque o tempo não cura nada. O tempo apenas ele faz com que as comorbidades e as dificuldades, elas acabem se empoderando cada vez mais das pessoas. Então, não acredite. O tempo é uma bela zona de conforto. Se você está passando por um problema, né, tente resolvê-lo. Achar que o tempo vai curar, ele não cura. Terminando aí? Terminando. Mais uma vez, lembrando vocês, convidar, né, a todos para participar do nosso grupo aí, né, de psicoterapia que nós estamos montando. Se você quiser deixar o seu comentário dizendo, olha, eu quero participar, deixa aí embaixo na timeline que a gente entra em contato com você.
E queríamos agradecer mais uma vez aqui a Rádio FJR, que nos acolhe com muito carinho. Agradecer ao Juan e a Marília, que chegou aqui na FJR a semana passada, que a gente não esteve. Muito bem-vinda, Marília, obrigado. E ela disse que é muito simpática, olha só. É verdade. Quando ela disse que era simpática, eu acreditei. Um abraço para todos vocês, muito obrigado. E lembre-se que o seu desenvolvimento é o seu maior recurso. Muito obrigado, bem. gente. Um abraço a todos. Boa semana. Tchau, tchau.